Hoje mais tarde, por conta do nosso Break News, mas teremos sim na nossa programação, aqui no Novo Dia, o Hélio Beltrão e o Alessandro Soares comentando os assuntos de momento, inclusive as investigações sobre o caso Master. Hoje, a gente começa aqui a nossa conversa com o Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Hélio, a gente está acompanhando aí mais uma fase da Operação Compliance Zero, a nona fase dessa operação da Polícia Federal, que apura fraudes relacionadas ao Banco Master. 18 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Entre os alvos, Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, uma figura política muito próxima ao presidente da República, e também o ex-sócio de Daniel Worcaro, Augusto Lima. Vamos lá, Hélio. Temos aí um senador, mais um, alvo dessas investigações, depois de Ciro Nogueira, também investigado pela Polícia Federal. Inclusive, tivemos acesso ali a parte dessas investigações que revelam a relação entre o ex-banqueiro e Ciro Nogueira. A pergunta que a gente faz é, diante do avanço das investigações relacionadas ao caso Master, o quanto que isso redefine o desenho das eleições este ano. Carol, até agora estavam tentando usar o Ciro Nogueira de boi de piranha, né? Vazaram as trambicagens dele em detalhe, fotos, mensagens, a grana toda. Ficou impossível blindar o Ciro, né? Ele parece que já garantiu vaga na seleção dos condenados do caso Worcaro. Mas isso não quer dizer que o Ciro seja o político com mais intimidade com o Worcaro, nem o que recebeu mais grana. E a gente está vendo as novidades de hoje com o Jacques Wagner. Lembrando que o Centrão, o próprio Centrão, já tem outros nomes despontando nas investigações, né? A imprensa já está falando no Alcolumbre, no Mota, no Rueda, e agora a gente está vendo o PT também nessa coisa com o Jacques Wagner. Curioso que ainda não apareceu o nome do Valdemar, né? Esses caciques todos de Centrão, PT e mesmo PL, né? Eles vão ter muita dificuldade. Esses que estiverem envolvidos com o Worcaro vão ter muita dificuldade nas eleições, Carol. Provavelmente a solução de Brasil normal, vão submergir por uns 4 anos, esses que estiverem mais envolvidos, depois tentam voltar quando a poeira baixar ou quando voltarem a ser elegíveis, se forem condenados por isso. Essa é a tradição no Brasil, né? A gente viu isso com Collor, com Arruda, até o Zé Disseu agora, que quer sair para deputado. Então, eu acho que em termos de eleição, o maior impacto para o Centrão, para o PT, é uma possível troca de lideranças, né? Uma troca naquelas correntes de poder nesses partidos que forem mais afetados. Mas isso tudo isso que a gente está discutindo, inclusive essa novidade de hoje, tudo isso depende do sucesso das investigações, Carol. Eu tenho falado aqui do papel fundamental do ministro André Mendonça. E anteontem a gente viu ele jogando como Messi, né? diante do ministro Gilmar, né? Ele foi firme, ele foi claro nas observações, ele foi muito contundente. Ele avisou que nem faz questão de delação, porque ele não pretende homologar delação seletiva. Sem dar o nome, ele também criticou as intervenções do ministro Moraes na delação do Mauro Cid, e ele também alertou, foi uma questão interessante, sobre um certo movimento de se criar vícios propositais nesse processo para depois anularem tudo, como anularam na Lava Jato. E também ele foi firme na prisão dos parentes do Worcaro, que o Gilmar Mendes tentou soltar. O ministro Gilmar não teve muito argumento, apelou inclusive para espantalho ontológico na conversa, como ficar esclarecendo de quem é competência para celebrar acordo de delação. Ficou feio para o decano aí, foi 3-0 nessa fase de grupos. Carol, vamos aguardar a fase do mata-mata desse caso Worcaro, na torcida para que o ministro Mendonça mantenha essa firmeza até o fim. Hélio, eu vou trazer aqui mais um tema, um segundo, e já finalizando aqui inclusive a nossa conversa, mas estamos acompanhando bem de perto a cúpula do G7 lá na França. O presidente Lula participou, já foi inclusive finalizada a cúpula por lá, mas destacamos as declarações do presidente da República na Europa. Destacamos inclusive uma fala durante uma conversa informal que foi captada por microfones e que ganhou repercussão por aqui. Bora conferir e na sequência a gente conversa com o Hélio.
Estados Unidos, o republicano In the tem mais que o US, democrata. the Republican have more than the Democrats and all. What time? Na França, France também, o socialista tem bem menos. socialists have less time in office than Ok, o que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle. The middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But it's what you did when you became president the first time. Everybody expected to lose the left left. But you were. You Mas você were não foi. expected Você foi direto sempre. But I was never nunca fui elected. presidente. I was Hélio, usando aqui as palavras do presidente, Lula nunca foi esquerdista? Carol, eu me lembrei do Tim Maia, que dizia que tinha parado de beber, tinha parado de fumar, de cheirar, mas mentia um pouquinho. O Lula sempre foi esquerdista. Se ele fizesse um teste de posição política, o resultado daria que ele é um ultra-intervencionista. Eu vou demonstrar isso. Vamos lá, o Lula ele defende expansão ou redução do Estado? Ele defende expansão, lógico. O governo Lula aumentou as despesas, sem incluir juros, em 400 bilhões de reais por ano. O Lula defende mais ou menos regulação da economia? Mais, claro, muito mais. Por exemplo, está numa campanha doentia para censurar as redes e sufocar as big techs. O Lula defende mais ou menos redistribuição de renda. Ele aumentou o Bolsa Família, o BPC, programas sociais, ele aumentou impostos progressivos, a rodo. Isso é o arroz e feijão do presidente Lula. O Lula defende mais ou menos empresa estatal. Ele sempre defendeu mais, ele não privatiza nunca e ele cria, inclusive, novas estatais. Ele criou estatal para produzir medicamento, outra para produzir chips, ele criou a EBC, todas essas ruins, dando um prejuízo tremendo. O Lula defende pena mais dura para bandido ou tem aquela visão de que o criminoso é vítima do sistema? Então fica claro que o Lula é bem de esquerda, né? Ele sempre defendeu o aumento do controle estatal sobre a vida privada. E além de esquerda, o Lula é aquele malandro com faro político. Ele sabe a hora de dizer o que o interlocutor quer ouvir. Essa frase dele aí, que parece até propositalmente vazada, Carol, é a mentira que ele precisa contar para o eleitor independente, que é quem vai decidir a eleição. Tem gente de esquerda que às vezes reclama do Lula, fala, mas ele colocou lá no primeiro governo dele o Zé Alencar de vice, então ele não é esquerdo o suficiente. Bobagem. O Lula já sabia negociar quando ele chegou ao poder lá atrás. As concessões que ele sempre fez ao Centrão nunca foram de teor ideológico, nunca foi por ele ser centro ou ele ser social-democrata, coisa assim. Aliás, nem sei se dar dinheiro via mensalão ou via emendas poderia ser chamado de concessão. Mas, enfim, esses rolos do Lula com o Centrão nunca foram por afinidade ideológica. Foram só por poder mesmo, Carol. Hélio Beltrão trazendo opinião aqui pra gente no Novo Dia. Hélio, obrigada. Um ótimo fim de semana. Para você também, Carol. Por aqui nós seguimos com o nosso quadro, agora recebendo o Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Hoje um pouquinho mais tarde, né, Alessandra? Afinal, tivemos breaking news, está acontecendo nesse momento, Operação Compliance Zero, nona fase da operação da Polícia Federal, cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e também no Distrito Federal. Entre os alvos temos o líder do governo Lula no Senado, senador Jacques Wagner, e o ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima. Também vale destacarmos, né, Alessandro, o timing em que essa nova fase acontece, depois da retirada do sigilo de parte das investigações relacionadas à fraude do Banco Master e investigações que expõem a relação de Daniel Vorcaro com a classe política, principalmente com a figura de Ciro Nogueira, que teve até pagamento de mesada e viagens pagas pelo ex-banqueiro, segundo apontam as apurações da Polícia Federal. Alessandro, então a pergunta que a gente faz nesse momento é: as relações de Vorcaro com políticos redesenham as eleições? Carol, o que nós estamos vendo agora é uma situação talvez de novidade, no sentido de que eu tenho um processo eleitoral sendo encaminhado
nesse exato momento. A gente tem também mobilizações em redes sociais em grande quantidade, talvez nunca vista, né, na história do nosso país, pelo menos na história recente do nosso país e do mundo, e você tem um grande escândalo envolvendo aqui o setor financeiro, o mercado, e aí o Daniel Vorcaro, e é interessante, veja, o Daniel Vorcaro, ele não é um industrial, ele não é um cara que produz absolutamente nada, ele não é um sujeito que gera milhões e milhões de empregos com tecnologia, ou algo parecido com isso, pelo contrário, ele é o setor financeiro, e nós vivemos a época onde o setor financeiro domina todos os campos e que não tinha nenhum pudor em circular pela elite econômica e política nacional, né, fazendo todo tipo de favor que ele podia, e aí a gente pode imaginar todo esse caldeirão e toda essa situação e imaginar o impacto político que isso tem no processo eleitoral. É óbvio que isso terá um impacto político grande, ainda mais imaginando, repito, a questão que nós estamos no momento de processo eleitoral. Quando a gente aprofunda ainda e tenta analisar essas relações, é claro que todo mundo vai olhar e vai falar, bom, Daniel Vorcaro se envolvia com todos os políticos. Os políticos não são pessoas sérias, então facilitou esse envolvimento. Todos os políticos são iguais. Então nós começamos a jogar todo mundo dentro de uma espécie de mesmo saco, ou seja, todo mundo dentro do mesmo saco com o mesmo rótulo. Mas a verdade, a gente tem que olhar com muita atenção isso, porque uma coisa é você ter uma relação, outra coisa é você fazer um favor, e vamos repetir aqui também, eu vi o Uribe falando, né, pessoas com muito recurso, pessoas muito ricas, né, pessoas que estão circulando no mercado, regra geral, e aqui sem nenhuma avaliação pessoal, elas não têm amigos no sentido mais clássico que a gente tem de ter um amigo de infância. Essas pessoas têm interesses. E se esse sujeito está circulando dessa forma, né, talvez o Ciro Nogueira, nesse exato momento, vai perceber que ele não tinha um amigo de verdade, né, que era por interesse ali, embora as mensagens pareçam um pacto de amor, da mesma maneira que foi feita ali pelo Flávio Bolsonaro, chamando o sujeito de irmão. Né? Isso não existe nesse tipo de relação. E é isso que está saindo agora. E é isso que vai ter um impacto também de caráter negativo no cansaço da população com relação à política. Então, minha preocupação maior é que essa situação, né, do jeito que está posta hoje, Carol, né, com toda essa crise, com o impacto eleitoral que vai ter, com certeza vai ter um nível de impacto eleitoral, olhar cada situação, ou seja, Ciro Nogueira é uma pessoa, Flávio Bolsonaro tem uma determinada relação, a própria família Bolsonaro com relação a financiamentos eleitorais, aliás, o próprio senador Jacques Wagner, todo mundo, né, se tiver algum envolvimento ainda Alcolumbre, ou mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, cada um tem que ser metrificado na sua própria conta, ou seja, eu não posso jogar todo mundo no mesmo saco. Algumas dessas pessoas só tiveram, vamos dizer assim, uma relação mais ou menos antiética ou não moral com esse banqueiro. Outras pessoas provavelmente praticaram atos de Estado, atos de governo, atos que ajudaram o banqueiro nos seus esquemas fraudulentos, e dessa maneira essas pessoas devem ser punidas, devem ser processadas, devem ser punidas conforme se prove que elas cometeram ilícitos de caráter penal. Então, a gente precisa dividir muito isso, porque para a população, de maneira geral, vai parecer simplesmente que é mais uma vez a política. E nós estamos arriscando, Carol, aqui, a chegar naquele momento de 2001 que tivemos lá na Argentina, que é aquele movimento que se vaiam todos, ou seja, nós começamos a jogar todo o sistema político, os políticos, numa lixeira, e aí dando voz, muitas vezes, a um movimento populista, extremamente extremista, com relação ao sistema político. Carol? Vamos seguir falando de política aqui. Alessandro, nosso segundo tema é uma declaração de Lula durante a cúpula do G7 na França. Mostramos há pouco, inclusive, durante uma conversa informal, o presidente disse para o chanceler da Alemanha e a presidente do FMI que nunca foi de esquerda. Daí a nossa pergunta, Alessandro, Lula nunca foi esquerdista, como ele disse? Carol, olha que interessante. Essa é uma discussão que sempre foi feita, muitas vezes se fez essa discussão, esse tipo de debate, o que é o perfil do governo Lula, o que é o próprio presidente Lula. Veja, são duas coisas distintas. Ter uma posição à esquerda e ter um governo à esquerda, muitas vezes a própria esquerda sempre debate muito isso. Alguns acusando o presidente de não ser de esquerda de verdade. Outros dizendo, não, ele é um presidente à esquerda do espectro político e isso é um radicalismo. Aí, de repente, a gente vê nesse cenário onde ele está numa reunião
com líderes internacionais, aonde surge essa questão. Talvez a gente tenha que entender basicamente o que a gente quer dizer com esquerdismo, com esquerda, o que se quer dizer com relação àquela questão que foi feita naquela rodinha onde o presidente Lula estava ali, por que se fez aquela questão. E eu suspeito que, em parte, o questionamento, a dúvida que foi levantada naquela rodinha entre líderes, é aquela, olha, você parece um líder, né? Você é um líder que nasce aí na esquerda política, é acusado muito de ser radical e, naturalmente, quem acusa de radicalismo é para tentar excluir do processo político, de maneira geral, mas quando você governa, quando você fala coisas muito razoáveis e ponderadas para uma esquerda que é ponderada também, que não é radical. Então, o esquerdismo seria a radicalidade de quem está no governo, e você não é. E o presidente Lula foi literalmente muito pragmático aqui e que reflete muito o seu próprio governo, de alguma forma. Quer dizer, olha, talvez eu até gostaria de ter, ser uma pessoa mais radicalizada, vamos dizer assim, mas o mundo não é assim. Quando ele diz, olha, o mundo é o centro, vamos dizer assim, está no meio, vamos dizer assim. Veja, não é o presidente Lula que está no meio necessariamente, é o mundo que está assim. E o mundo força o governante a se adaptar. Ou seja, a política, naquela velha discussão da frase do Otto von Bismarck, unificador da Alemanha, da Prússia e Alemanha, na verdade, criador da Alemanha, o Estado alemão, é a ideia de que a política é a arte do possível. Então, o presidente Lula disse basicamente isso, que a política é a arte do possível e a gente se adapta à realidade. É claro, essa adaptação à realidade tem vários flancos, várias frentes aqui. E aí nós entramos mais uma vez na questão do sistema político, que é quando você tem partidos à esquerda, e o presidente Lula tem um partido à esquerda, e esse partido é obrigado, veja, não é que ele faz, ele é obrigado sempre a ceder uma parte da sua pauta à esquerda para a direita. Por quê? Porque a correlação de forças não ajuda. Mas isso faz também com que você tenha relações com essa direita e aí essas relações podem sim levar também a uma situação de caráter ético e problemático, o que dificulta muito, às vezes, você ter uma discussão e um debate a partir de um ataque ao sistema, até porque você está dentro do sistema ao mesmo tempo em que você quer fazer uma crítica à esquerda. Carol? Alessandro Soares, trazendo também opinião aqui pra gente no Novo Dia. Alessandro, obrigada, um ótimo fim de semana. Até terça. Até terça-feira, Carol. Ótimo fim de semana para todos. Liberdade de opinião, todas as terças e quintas aqui no Novo Dia, sempre a partir das 7h30 da manhã. Hoje tivemos aí um pequeno atraso por conta de breaking news, que vamos trazer mais detalhes em instantes. E lembramos que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.